palhinha antes, lição 8. Tá. Lição 8. Gravando. Maravilha, você está no programa 7 Minutos de BD. Que maravilha, você pediu e para graça de Deus, o programa Educação Cristã atendeu. E agora nós temos o nosso programa no YouTube. Por isso que é fundamental, se você gostar, claro, tem que gostar. Se gostar, dá o joinha aí no final. Se não gostar, também dá o feedback para que a gente possa melhorar e possa entregar um programa de qualidade para você. Nós estamos falando da Bíblia, estudando a Bíblia e estudando a Bíblia que Jesus lia. Algo maravilhoso, nosso estudo desse trimestre. Nós estamos estudando hoje um panorama geral da lição número 8. A lição número 8, aliás, o programa 7 Minutos de BD, não substitui o programa da Boas Novas, tanto de rádio como de TV, e obviamente muito menos substitui a sua presença em uma classe de escola dominical, no seu templo, na sua célula, no seu estudo devocional com a sua família. Aqui é um panorama para lhe desafiar você a estudar mais e você já começar a pensar sobre o assunto para que durante a semana na classe de escola dominical você leve as suas dúvidas, as suas discussões junto com o seu professor e você, professor, se prepare para poder entregar o melhor de Deus para os seus alunos. Vamos ver a lição número 8 hoje então, da Bíblia que Jesus lia, o reino dividido, é a lição número 8. A leitura bíblica, texto áureo, melhor, encontra-se em 1 Reis, capítulo 12, versículo 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. E 1 Reis, capítulo 12 e versículo 21. Você pode ler a partir do 19, a leitura bíblica, com mais tempo, e vai ter mais detalhes aqui sobre o reino dividido. A verdade em prática diz assim, o melhor que podemos fazer para nos manter no reino é sermos fiéis a Deus. Então o povo, a gente percebe o seguinte, já vemos na constituição do reino, quando o reino é a glória do reino, quando o reino é formado. E agora, depois da morte de Salomão, então Roboão, menino novo, inexperiente, foi pedir conselhos para os seus amigos que tinham menos experiência ainda e não tinha essa linhagem real. Foram pedir conselhos para ele e, obviamente, dizendo o seguinte, se era para diminuir os impostos, já que era uma necessidade do povo, um pedido do povo que a carga era muito pesada, e Roboão, em vez de diminuir, aumentou. Será que é alguma semelhança com os dias de hoje, que naquela época esse reino dividido estava? Preste atenção que os eventos bíblicos eles acontecem em ciclos e nós estamos vivendo um ciclo muito parecido nos dias de hoje. Mas olha, também é interessante saber o que leva a tudo isso. E é o tópico 1 que fala então as causas da divisão. Se você acompanhar só os títulos e pela história que você já conhece, o título diz o seguinte, causa da divisão, idolatria de Salomão. Então Salomão ele quebra um princípio bíblico, ele traz para dentro de casa coisas que são do mundo, inclusive com mulheres, inclusive com uma política que na época era vista, expandiu a sua boa fama, mas uma política junto com adversários e que isso lhe instituía também um casamento. Esse casamento trazendo também para dentro do seu reino, trazendo para dentro da sua casa as culturas idólatras, pagãs dessas nações vizinhas. Então, e o que leva Salomão então a se desviar, o que leva Salomão a pecar, o que leva Salomão a também a ser um idólatra? Ganância e Roboão, como já falei, então ele ao invés de diminuir os impostos, que era uma necessidade do povo, ele aumenta. E inveja entre as tribos. Então, aquele ditado, aquela expressão que diz a grama do vizinho é mais verde, existia também nesta época do reino de Israel. Então, elas diziam coisas do tipo, a terra dele, da outra tribo é mais fértil, diziam também coisas do tipo, lá tem mais água, coisas do gênero. Então, havia invejas entre as tribos e por isso, então, que na cabecinha deles, titica de galinha, eles imaginaram que seria bom que eles se dividissem. E aí no tópico 2 fala nações enfraquecidas. Primeiro nós temos que identificar o seguinte, antes de falar um pouquinho de nações enfraquecidas. Nós temos as 12 tribos de Israel.
Israel é os filhos de Jacó. Jacó e Israel é a mesma pessoa. Jacó significa enganador, agora Israel significa um homem que prevaleceu, um príncipe que prevaleceu diante de Deus. Então Deus muda o nome de Jacó de enganador para como seu próprio nome de príncipe. Muito bem, as 12 tribos então de Israel são os 12 filhos de Jacó e Israel, a mesma coisa. E muito bem, agora ele se divide. 10 tribos são chamadas as 10 tribos do norte, do reino do norte. E 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, tribos do sul. Então, o reino de Judá é sul e Israel é reino do norte. Reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos. Muito bem. Com isso, então, reino do norte também é chamado de Efraim. Muito bem. Então, nesse contexto que as tribos, então, agora, elas são enfraquecidas, porque nós temos um reino poderoso composto por 10 tribos. Agora elas são divididas, uma com 12, perdão. Uma fica com 10 e outra fica com 2. Mas além disso, agora quem pagava tributo, as nações que pagavam tributos, ficaram sem a quem pagar tributo. Então eles perderam agora aqueles povos dominados e aquelas nações que já haviam sido conquistadas, aos poucos começaram a retomar Canaã de volta. Então foi um desastre. Então com isso nós temos o reino dividido. É uma tristeza dentro da nossa história saber que o reino se dividiu. O reino tão glorioso de Davi, o reino tão glorioso de Salomão agora ser dividido e sido disperso. Nós vamos ver que isso tem consequências sérias e graves no próximo episódio. Fique ligado sempre em 7 minutos de EBD.